Jesus te ama! Estamos começando mais um Pode Ter! E hoje com o nosso convidado especial do dia, Diácono Diogo. Jesus te ama, é uma alegria poder estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco sobre o que é a Semana Santa e tentar entender melhor esse passo tão importante da nossa fé. O tema desse episódio de hoje vai ser a Semana Santa, né? A gente vamos tratar de como é a vivência, do que a gente celebra, do que a gente vive durante essa semana que é conhecida como a Semana Maior da Igreja, né? E aí o diácono vai nos pautar aqui Explicar um os pouquinho. melhores momentos. Vai explicar pra gente, primeiramente, o porquê, né, dela ser a semana maior da igreja, assim, uma explicação pra gente poder entrar nos tópicos, nos assuntozinhos. Então, a Semana Santa é conhecida como a Semana Maior da Igreja porque é a semana onde propriamente a gente vive os mistérios da nossa fé. Paixão, morte e ressurreição de Jesus, pelo qual nós somos salvos. E a teologia tem algo muito interessante, porque na teologia nada acontece de novo, mas tudo a gente consegue reviver. Existe uma palavra teológica chamada zikaron, que significa voltar ao mistério que foi celebrado. Ela é usada em toda a missa, quando o padre fala, fazer isto em memória de mim. Não é uma memória de se lembrar do que aconteceu, mas sim de reviver aquele fato acontecido atualmente. Então, celebrar a Semana Santa, que é a nossa Semana Maior, é reviver os mistérios da morte, paixão e ressurreição do Senhor, que é o mistério da nossa salvação. Certo. Então, Diácono, nós vamos começar falando sobre o Domingo de Ramos. Queria que o senhor desse uma explicada pra gente, né? Então, Domingo de Ramos, ele era conhecido originalmente como uma dupla festa, né? Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, porque nele, de maneira especial, a gente celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas a gente vai ter também um segundo evangelho nesse dia, de uma forma mais longa, narrado, onde vai tratar propriamente sobre a paixão do Senhor. De maneira particular, para este ano, no Evangelho de São Marcos, a gente vai ter a sua narração dessa entrada triunfal em Jerusalém e dos mistérios de sua paixão. E algumas coisas são bem interessantes para poder se lembrar. Jesus, no primeiro evangelho, vai pedir que os seus apóstolos vá e busque um potro de uma jumenta, um animal que nunca foi montado. Logo aqui já se poderia imaginar que seria um animal difícil de ser domado. Ninguém arriscaria montar num animal assim. No entanto, ele que é Senhor de toda a criação, é capaz de dominar também tudo aquilo que foi criado. E usa de um animal indomável para poder fazer sua entrada triunfal em Jerusalém. As pessoas o acolhem assim como acolhiam os reis no Israel, sempre com folhas e sempre com mantos. Então ele é recebido como realeza. Vem montado num jumentinho, entra em Jerusalém com um sinal de realeza, mas o Evangelho não deixa bem claro o que é que acontece logo depois. Porque o caminho que o rei percorria ao entrar numa cidade e ser acolhido pelo povo era ser levado ao seu palácio e sentar-se ao seu trono. Jesus, no entanto, vai até o templo e dali não ascende a um trono como ascendiam os reis de Israel. Porque o seu trono, obviamente, vai ser o trono da cruz, que acontece ali praticamente uma semana depois. Conhecido também como Domingos da Paixão, porque neste domingo a gente vai ter o Evangelho onde vai relatar os mistérios da morte e da paixão do Senhor. Um Evangelho mais longo, que vai começar desde a agonia no Horto das Oliveiras e vai até a sua morte na cruz. E aí acho que algumas coisas sobre esse Evangelho dá para a gente tratando melhor quando for ver a Sexta-feira Santa. Sim. O senhor falou sobre a questão da realeza de Cristo, né? Ao entrar em Jerusalém. Tem duas músicas da Cola de Deus, lançadas acho que há uns 2 anos, muito interessantes, que é Isaías 53 e Nazareno, que ela vem tratar justamente dessa questão que muitos católicos, eles vivenciam, mas eles não param para refletir, para meditar sobre o que a passagem e às vezes até a própria música está falando, que essa questão de como Cristo se submeteu a chegar ao seu trono. Muita gente não tem esse conhecimento, né? Que a cruz é o trono de Cristo na Terra. Se a gente não tem certeza da fé que vive,
da fé que é professada, ela é mais um acontecimento que passa, né? Por isso a importância de se reviver e de se entrar naquilo que está sendo celebrado. Não simplesmente assistir como era comumente falado, onde você vem, olha e não é participante daquilo que está sendo celebrado. Particularmente essas celebrações da Semana Santa, quando você consegue viver bem, me parece que até a atmosfera do lugar fica diferente. Porque você consegue sentir a dor e a tristeza dos acontecimentos da sexta-feira e consegue sentir também a alegria do sábado. Se você não consegue sentir isso é porque talvez não esteja celebrando bem, não esteja vivenciando o mistério que é celebrado. Igualmente também acho que essa questão de se silenciar, se retirar durante a quaresma, né? A gente consegue se calar mais e escutar a vontade de Deus, a gente consegue vivenciar mais a importância também do jejum que foi falado no episódio passado, né? A vivência ela é importante por causa disso, né? Não é só assistir, que a gente consegue se identificar mais, a gente consegue ver de fato a presença de Deus, a vontade de Deus. Sim, todo o período quaresmal é uma preparação para se viver bem a Semana Santa, né? Se a gente vive uma quaresma de qualquer jeito, é possível que a gente viva também uma Semana Santa de qualquer jeito. Mas toda penitência, todo sacrifício, todo jejum vivido durante os 40 dias que antecede esta grande semana é justamente para se poder vivenciar bem todos os acontecimentos que ali vão acontecer. Sim. Então, Diácono, dando continuidade, a gente vai agora para a procissão dos encontros, né? Que ocorre também na... Sim. Se nós fôssemos olhar as temáticas de cada dia, né? Desde a segunda, terça, quarta e a quinta, pelos evangelhos, a gente viveria uma realidade bem diferente. Mas aí, para se poder vivenciar cada passo, é proposto como uma maneira até pastoral de a gente vivenciar alguns pontos dias anteriores aos seus acontecimentos. Como, por exemplo, a procissão do encontro, que acontece nas terças-feiras. Nessa procissão, normalmente homens vão para um lado, mulheres vão para outro, e cada um vem trazendo umas das imagens. Homens, a do Bom Jesus dos Passos, as mulheres, a Nossa Senhora das Dores, para que faça esse encontro e represente ali o encontro da mãe que vem ao seu filho, que já foi condenado e está carregando a cruz, inocente, e ela sabe melhor do que qualquer pessoa que ele é inocente, e vivenciar o mistério do sofrimento dessa mãe, da qual foi profetizado quando foi apresentar Jesus no templo que uma espada de dor transpassaria sua alma. Então, a vivência dessa procissão do encontro é vivenciar a dor da mãe de encontrar o seu filho. Eu havia dito que na segunda-feira também acontece alguma coisa, né? Sim, se for olhar pela lógica do Evangelho, na segunda-feira, Jesus ele entra em Betânia e lá ele é saudado por uma mulher pecadora que derrama um perfume muito caro, um nardo puro, caríssimo. O Evangelho relata que ele valia cerca de 300 denários. E quebra aquele perfume para enxugar os pés de Jesus, chora e seca com os cabelos. Aquilo causa revolta em alguns, principalmente em Judas. Mas Jesus fala, ela faz isso porque ela muito foi perdoada, então ela é capaz de amar. E ela faz isso em vista da minha sepultura. Jesus, mais do que ninguém, sabia que aquela semana era a sua semana derradeira. Para os apóstolos talvez fosse impossível pensar isso. Um dia anterior ele tinha entrado de maneira triunfal na cidade. Como que daqui a poucos dias nós não teremos mais conosco durante uma noite, duas? Mas ele sabia e permitiu que aquilo acontecesse como já uma preparação da sua sepultura. Acho interessante a questão dessa devoção e também da participação, né, de Nossa Senhora das Dores, a procissão do encontro, porque é essa mãe que vai percorrer todo o Calvário, né? Inclusive a gente tem a figura de João, o discípulo amado, também adjunto ao Calvário, né? Porque foram uma das figuras mais importantes que tiveram o pé da cruz, né? Inclusive João é colocado como discípulo amado por causa disso. Ele foi o único que permaneceu com Maria, né? Então a gente consegue ver essa mãe que realmente ama e entende a bondade do seu filho, né? O Evangelho, acho que é de Lucas, vai nos dizer também que Maria guardava tudo em seu coração, né? Durante
Quando Jesus ia crescendo, ele ia guardando tudo em seu coração, cada palavra, cada momento. Então, eu costumo dizer que essas palavras, esses momentos que ela ia guardando, eram justamente para se preparar para esse momento. O filme do Mel Gibson tem algumas cenas de Nossa Senhora que me tocam muito. Uma que ele está na prisão, no Palácio de Pilatos, e aí ela se deita no chão, colocando o ouvido no chão, e aí a câmera desce e aparece ali na prisão. Esse contato de amor realmente entre mãe e filho. Acho muito marcante. Sim, a Virgem Maria que sempre esteve, né? Com Jesus, ela percorre também todo o caminho da Via Crucis, da Via Dolorosa. É sofrimento para ele, porque padece pelo meu pecado, mas é sofrimento para ela enquanto mãe ver seu filho inocente, passando por tudo aquilo. E ela percorre todo o caminho da cruz e fica com ele também até o fim. Então ela vivencia tudo isso. E vivenciar na Semana Santa a terça-feira é vivenciar também a dor da mãe, a dor e o sofrimento daquela que está com seu filho no abandono. Os discípulos foram todos embora, apenas João ficou. E a Virgem Maria. Tem o ofício das trevas, né? Recentemente eu estava fazendo algumas pesquisas e vendo alguns vídeos. O ofício das trevas, ele vem também trazer a questão da traição de Judas, né? Eu particularmente não sabia, eu descobri essa semana, então se eu puder também É, nos explicar o se, porquê existe, como é que se faz. sim, se a gente for seguindo a lógica dos evangelhos da semana, na terça-feira, Jesus anuncia já que um dos que estão ali com ele vai ser o traidor. Então já fica todo mundo naquela tensão, né? Pedro logo se questiona, será que sou eu? Pede para João, faz um sinal para João saber quem é. E Jesus revela para João que o traidor está ali e diz quem é. Na quarta-feira o evangelho já é o da traição, onde Judas entrega o Senhor. Entrega por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Então, vende por um preço de um escravo aquele que é o Salvador. E tantos milagres Judas já tinha visto, tantas coisas prodigiosas Judas tinha visto, mas simplesmente o entrega. Para este dia, nós usamos de uma paraliturgia para poder vivenciar melhor esse momento com o ofício de trevas, que é um ofício rezado. Ele poderia ser rezado durante o dia inteiro pelas horas canônicas, né? Mas para poder facilitar a participação do povo, rezamos ele todo de uma vez na igreja à noite, com as luzes apagadas e somente velas acesas. E à medida em que o ofício vai sendo rezado, as velas vão se apagando pouco a ponto de só ter somente uma vela. E essa vela é retirada depois da igreja e o ofício se encerra desta forma. A simbologia da única vela acesa que é retirada é do Cristo que, após a traição de Judas, é preso. É como se o apagar das velas fosse o apagar daqueles que estavam com ele. Foram indo embora, cada um, e as velas vão apagando, a ponto de ele estar sozinho e é retirado. E aí o ofício acaba no silêncio, para se poder vivenciar bem esse momento de trevas. O ofício, pela narração, ele é feito na sexta-feira, né? Em narração. Se fosse, o correto seria na quinta, que seria quando que aconteceu a traição. Depois da ceia, quando Jesus vai para o Getsêmani e lá Judas aparece para o entregar. Então seria na quinta-feira. Na quinta. Bom, tem também a ceia do Senhor, né? Que é realizada durante a semana. Sim, a quinta-feira da ceia do Senhor. Jesus ele pede aos apóstolos que vá a determinado lugar e alguém já tem preparado uma sala porque ele quer celebrar a Páscoa junto com aqueles que são seus, junto com seus discípulos. E vão, encontram a sala como Jesus havia dito e lá preparam a Páscoa. E é interessante aqui lembrar que a Páscoa é uma festa judaica, um sentido diferente do nosso cristão. Porque o povo hebreu foi levado cativo para o Egito, ficou cativo no Egito durante muito tempo. E quando o Senhor decide os libertar, dá uma instituição que é perpétua. Imolem um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, ao cair da tarde,
cinjam os rins, comam do cordeiro, se a família não for numerosa, que chame outros comensais para poder comer, e o que não for consumido seja queimado. E mais uma coisa muito interessante, o sangue desse animal tem que ser passado nos umbrais das portas, para que quando o Senhor passar, ele saiba onde estão os seus e não fira. Porque quem não fosse do povo de Israel seria ferido de morte, todo primogênito naquela mesma noite. E o que é que acontece logo após isso? O povo é libertado pelo faraó. Então a Páscoa para os judeus é uma libertação. Então ela acontece todos os anos e é uma obrigação de todos os judeus celebrar essa Páscoa. Então Jesus está também com os seus apóstolos numa sala celebrando esta festa, a Páscoa dos judeus, com o cordeiro imolado, com os pães ázimos, com as ervas amargas, com os vinhos, tudo como prescreve o rito judaico. E aí acontece algo também muito interessante, porque Jesus, já sabendo tudo que vai acontecer depois, decide permanecer também conosco, instituindo ali a Eucaristia. Então é uma festa muito importante também para nós, porque é a festa da instituição da Eucaristia e instituição do sacerdócio, porque ali ele vai conceder poder aos apóstolos de fazerem isso em memória dele. E aí volta aquele termo zikaron, de fazer reviver todo o acontecimento daquele dia, todos os dias, até o confim dos tempos. Então, institui o sacerdócio, institui a Eucaristia e, como sinal de humildade, para ensinar, lava também os pés dos discípulos. Talvez essa missa seja bem lembrada pelo lava-pés, onde Jesus, como Senhor e Mestre, tira seu manto, que era algo que não aconteceria. Isso era a função daquele que fosse o mais simples e o servo de todos, né? O empregado, o escravo, de lavar os pés do Senhor, mas Jesus se baixa para lavar os pés de cada um dos discípulos. E aí mostrar com a sua humildade qual é o caminho que se deve seguir. Uma outra particularidade muito interessante dessa celebração é que ela começa na quinta-feira e ela só vai terminar no sábado. Então, quando a gente for na missa da quinta-feira da Ceia do Senhor, vocês vão perceber que não tem bênção final. Logo após o final da missa, o Santíssimo é transladado, e isso daí já vai simbolizando também a hora em que Jesus é preso e é retirado. Vai ser colocado num lugar preparado, a igreja vai se despir de todos os ornamentos que ela tem, toalhas, cortinas, flores, porque ali começamos já a vivenciar o mistério da paixão do Senhor. Então essa missa que começa quinta-feira, ela vai perdurar durante a sexta e o sábado santo, quando tem seu fim. Já falando da sexta, né, já vai ter a paixão também do Senhor, por isso que a igreja vai tirando todas essas ornamentações, né? Sim. Para que se viva melhor, adequadamente. Sim. E se a gente fosse olhar pela lógica dos acontecidos, né? Jesus está com os discípulos na ceia. Terminada a ceia, vai com mais alguns separados para o Getsêmani para poder rezar. Logo ali é preso. Quando ele é preso, ele começa a ser levado de um lugar para outro para poder ser julgado. E aí começa todo o seu sofrimento. Então, o sofrimento perdura durante a noite toda. E durante a sexta-feira pela manhã, ele já é condenado. Então, antes de a gente celebrar o mistério de sua morte e paixão, na sexta-feira à tarde, é comum que as igrejas já façam via sacra pela manhã, para poder ir vivenciando todos esses passos da paixão, do sofrimento e do mistério da morte e paixão do Senhor. E aí tem algumas coisas muito interessantes, principalmente no Evangelho de Marcos, que vai dar bastante ênfase. Marcos fala que Jesus foi crucificado na terça hora. Terça hora são 3 horas depois do nascer do sol, isso é 9 da manhã. E fica na cruz até a hora 9, que é 3 horas da tarde. E ele vai repetir isso por mais 2 vezes. Vai falar também que houve escuridão da hora sexta, que é meio-dia até 3 horas da tarde. Mas a gente pode se atentar somente a esses 2 momentos, 9 da manhã e 3 da tarde. Por quê? Eu dizia que era Páscoa, né? Jesus tinha celebrado a ceia pascal com os seus apóstolos. Mas na instituição da Páscoa, logo depois, há uma instituição perpétua dada por Deus, de que no templo, diariamente, às 9 da manhã,
e às 3 da tarde deveria ser oferecido um cordeiro em sacrifício, todos os dias, com pão e vinho. Então, Marcos, ao relatar que Jesus foi crucificado às 9 e fica na cruz até às 3 horas, no mesmo horário onde se oferecia um cordeiro a Deus, de maneira perpétua, juntamente com pão e vinho, ele quer apontar para nós quem é agora o cordeiro de Deus que é capaz de tirar o pecado do mundo. Isso São Paulo depois vai escrever. Se antes precisava de sacrifício de animais repetidamente, agora seu sacrifício foi perpétuo, foi eterno, e já não se precisa mais oferecer sacrifício. Mas aquele que é Filho de Deus e vem trazer salvação, no mistério de sua paixão, nesse sacrifício talmide, vem mostrar-se como Cordeiro de Deus, como aquele que vem trazer salvação definitiva. Até porque ele diz isso também na ceia quando entrega o cálice. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Então já não se precisa mais repetir sacrifício. O que nós fazemos na missa é um zicaron, não é um repetir, é um vivenciar tudo aquilo que já aconteceu. E nisso nós vemos que aquele sacrifício na cruz, na hora em que os cordeiros eram imolados, das 9 às 3 da tarde, é porque é o Cordeiro de Deus que veio tirar toda a morte e todo o pecado do mundo. Ou seja, é um grande momento para a gente se vivenciar, participar realmente, não só da Semana Santa, mas da própria Santa Missa, né? Porque a Santa Missa, ela é esse ato também de morte e ressurreição de Cristo, né? Na sexta-feira não ocorre missa, ocorre uma celebração eucarística, né? Não celebração eucarística. A missa começa na quinta, vai terminar no sábado, mas na sexta-feira é o dia que não se celebra a Eucaristia porque não se tem consagração. O pão que a gente vai comungar na sexta-feira, ele foi consagrado na quinta-feira, na missa da Ceia do Senhor. Porque aí vamos viver o mistério da morte do Senhor. Um dia o Senhor institui a Eucaristia, no outro ele morre, no outro ele ressuscita. Então a gente consegue vivenciar nessas 3 celebrações algo bem mais... consegue experimentar de uma maneira melhor, né? Estando mais espaçado cada momento. E aí na sexta-feira não se tem consagração. Então é uma celebração, uma ação litúrgica da paixão do Senhor. Diácono, por que que a igreja já cobriu algumas imagens, assim? Por que que é coberto, né, algumas imagens? Tá. A tradição da igreja, ela fala que o domingo do Velácio, que é o 5º domingo da Quaresma, é o domingo onde vai se cobrir todas as imagens para se tirar a atenção daquilo que nos prende quando a gente chega na igreja. Normalmente as igrejas têm imagens muito bonitas. E a gente, ao chegar, fica encantado, né? Primeiro a gente se encanta com os olhos, para depois elevar aquilo, a nossa oração a Deus. Então, as imagens são veladas para que a nossa atenção também seja um pouco guardada. Na tradição antiga, e onde for costume, pode-se continuar fazendo da mesma forma, é velar já na quarta-feira de cinzas. E aí já fica a quaresma toda velada. No entanto, a prescrição é que o domingo do Velácio seja o 5º domingo, que é uma semana antes de começar a Semana Santa, e é onde a gente vai poder ter nossa atenção maior ao que vai ser celebrado. Porque na sexta-feira o que vai ser desvelado vai ser a cruz, e ela vai ficar visível após a celebração. Uma coisa bem interessante também dessa celebração da Sexta-feira Santa é que ela é marcada pela austeridade. Ela não tem canto de entrada e não tem canto final. Então, o cortejo litúrgico entra no silêncio, sai no silêncio, e bastante coisa dela é bem sóbria, inclusive os cantos para se ajudar a viver e a celebrar aquilo que está sendo vivenciado, experimentado pela liturgia. Um dos momentos mais famosos, acho que da sexta-feira, para a maioria dos católicos, é o beijo da cruz, nesse momento que a cruz é desvelada, né? Ela é apresentada ao público, né? E aí começa o beijo. Sim, o beijo da cruz, que é a adoração da cruz, é a adoração do sacrifício redentor, né? Então é você enxergar na paixão do Senhor o mistério da sua salvação. Porque uma das coisas que acontece na Sexta-feira Santa é, às vezes, a gente achar que o sacrifício foi feito pela humanidade toda, né? Foi feito por muitos ou por todos. E o que a gente poderia enxergar melhor é de que Deus, ele nos ama de maneira tão pessoal que o seu sacrifício na cruz, tudo aquilo que a gente experimenta desde a quinta-feira,
na sexta e no sábado foi para me salvar. Então, é a minha oportunidade de poder vivenciar ali e adorar o mistério da minha salvação. Porque se formos olhar o sacrifício da cruz pela humanidade inteira, com todas as chagas em que ele foi ferido, e Isaías já profetizava tão desfigurado que já não parecia mais ter aspecto humano. Se fosse pela humanidade toda, talvez o meu pecado, o meu crime, aquilo que me pesava contra Deus não fez nada. No entanto, tudo aquilo que acontece, e o filme de Mel Gibson é muito bom para a gente ilustrar isso, tudo o que acontece no corpo é reflexo do que o pecado pode fazer na alma. E é reflexo do que eu merecia. E Jesus, para poder me salvar, assumiu o meu crime para me trazer salvação. É o que eu sempre digo, né? Ao vivenciar sempre Quaresma, essa Semana Santa, eu começo a refletir essa frase que é tomar posse do mistério da salvação, né? Que Cristo realmente ele morreu de fato por mim, pelos meus pecados. Então, do que adianta eu só ser batizado, eu só ser crismado, se eu não tomo posse desse mistério de salvação, né? Sim, é preciso vivenciar com verdade. Eu dizia no último batizado que celebrei, se a gente tivesse consciência de que o batismo nos torna filho de Deus, o mundo seria diferente. Porque muita coisa que a gente faz, a gente deixaria de fazer. E o batismo é a porta de entrada, né? Se a gente fosse olhar todos os outros sacramentos, se a gente tiver consciência daquilo que vive e do que celebra, a gente teria um mundo totalmente diferente. E muitas vezes a gente perde isso. Perde a semelhança de ser filho de Deus, porque o pecado tem esse poder de destruir. Bom, é o momento da gente se colocar também como esse filho amado, né? Como João aos pés da cruz, de ir ao encontro do Senhor, de estar com Ele, permanecer com Ele. Sim, é momento de se colocar aos pés da cruz como discípulo amado, porque foi o único que talvez, Soube tendo viver, né? consciência, né, de quem era Jesus, de quem ele era e da necessidade que tinha Jesus, foi capaz de ficar. E sabendo de que Jesus não é santo, puro, imaculado, não merecendo tudo aquilo, e aceitou. João estava com ele o tempo todo e viu que a própria prisão de Jesus é ele quem se entrega, né? Os soldados chegam e perguntam quem é, e ele pergunta quem procura, e ele fala, sou eu, e ele se entrega livremente. Então essa entrega eu acho que já marca muito João, de saber que ele faz aquilo para poder resgatar. E tendo consciência desse resgate da sua própria vida, da sua própria alma, da sua própria salvação, João é capaz de permanecer com ele, apesar de todo sofrimento. Então a gente vai percorrer, no caso, desde da quinta, né? Já esse preparo da quinta, da sexta, e aí chega no último dia, assim, de encerramento daquela missa que começou na quinta-feira, né? Para a Vigília Pascual, né? Então a igreja ela já fica toda no escuro. Ela começa a missa ao lado de fora. Sim, na sexta-feira é comum algumas igrejas fazerem também a procissão do Senhor Morto, né? Ao final do ato litúrgico da Paixão, faz-se uma procissão para simbolizar ali a sepultura, o enterro do Senhor. E o sábado é o dia do grande silêncio, porque no sábado a igreja vai celebrar a descida de Jesus Cristo à mansão dos mortos. Então, se a gente parar para pensar bem, não existia salvação até Jesus Cristo, porque o pecado do homem foi um pecado cometido contra Deus. Logo, o homem sozinho não tinha condições de reparar aquilo que ele cometeu contra Deus, pela dignidade que Deus tem, que é uma dignidade infinita. Então, somente Deus era capaz de reparar o erro cometido pelo homem, a abertura que havia sido feita. E quem repara isso é Jesus Cristo. E à medida em que ele repara, ele desce à mansão dos mortos, e esse é o silêncio que a igreja celebra durante o sábado o dia inteiro, sua descida à mansão dos mortos para resgatar os justos que ali estavam à espera da salvação desde o início da humanidade. Então vai contar a tradição e os padres da igreja que o primeiro a ser resgatado é Adão. Então ele desce à mansão dos mortos e resgata Adão para essa salvação, e junto com ele todos os justos que viveram até a sua vinda e não haviam alcançado ainda o céu. E aí a igreja ela vai
vivenciar de maneira mais nítida também o mistério da Páscoa dos judeus. Então a gente vai começar a celebração no sábado do lado de fora da igreja, vai ter a bênção do fogo novo, a princípio o círio pascal, a luz que ilumina, né, do ressuscitado, vai caminhando à nossa frente, assim como o povo, quando foge do Egito, é guiado por uma coluna de nuvem que ilumina a frente e escurece atrás, para poder atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Logo depois, o círio para na porta da igreja e as pessoas entram para que o círio venha, depois começa a luz que ilumina. Com a igreja ainda no escuro, as pessoas com velas acesas participando daquela luz de Cristo que ilumina, até que tem o precônio pascal, né? O grande anúncio da Páscoa, e aí a gente celebra com aquelas 7 leituras do Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus foi fazendo, desde a criação, onde nas primeiras leituras vai se falar da criação do homem, até chegar no mistério da salvação. E aí a gente vai ter o Evangelho da Ressurreição, e antes disso ainda uma leitura da carta de uma epístola paulina para poder relatar todo esse mistério de salvação. Então essa celebração ela é bem especial porque ela já começa do lado de fora, tem a celebração da luz, uma liturgia belíssima, longa, mas muito bela. Após isso a gente vai ter também a liturgia batismal, onde vão ser batizados os cristãos novos, especialmente os adultos, que se prepararam durante longo tempo e conscientes daquilo que querem ser, vão ser batizados para se tornarem ali filhos de Deus. Então recebem o batismo já nesta celebração. Depois a gente vivencia a liturgia eucarística e é quando aquela missa que começou na quinta-feira vai poder se findar. Mas essa sempre é uma celebração de muita festa, de muita alegria por todo simbolismo que a gente consegue reviver a partir dela. E é nessa liturgia, né, que as imagens são descobertas, né? A igreja entoa o Sim, glória. nessa liturgia as luzes são acesas, né? Logo no precônio pascal, no anúncio da Páscoa. As imagens são desveladas, as flores são colocadas de volta, então todo o brilho e toda a luz volta de novo à igreja, porque se no dia anterior celebramos a morte, mas não que o Senhor morreu e que acabou tudo, mas ele morreu para me salvar, agora ele ressuscitou, porque o meu pecado não foi capaz de detê-lo. Ele me amava tanto que foi capaz de dar a vida por mim, mas foi capaz também de ressuscitar para me garantir vida nova. Então vem toda a alegria e todo o brilho dessa liturgia. O sino que volta a tocar, que é silenciado na quinta-feira. Então é uma celebração marcada também pela alegria do sino, dos cantos, da ornamentação. Bom, a gente já... A Vamos- gente não só conversamos, mas também refletimos, né? Toda a vivência da Semana Santa, o quão importante é vivenciar e participar das celebrações da Semana Santa, desde da entrada de Jesus em Jerusalém, a procissão do encontro, ao ofício das trevas, da vigília pascal, né? Então, a gente espera que esse conteúdo possa tocar de fato muitas pessoas e que elas tomem consciência de todo esse mistério que é celebrado na Semana Maior da Igreja, né? Então, se você gostou, acompanhe cada vez mais, né? E a gente está só começando os nossos podcasts. Vocês possam também se colocar, né, como esse filho amado, né, como João, que durante todo o percurso também ali se manteve, né, com Jesus e Maria, e possam viver de fato a Semana Santa como ela tem que ser vivida. Então, Diácono, o senhor gostou do nosso Pode Ter, gostou desse episódio? O senhor quiser deixar alguma mensagem assim para os nossos seguidores? Quero também deixar um pedido, né? De que cada um que assista esse podcast possa se preparar para vivenciar bem o mistério da Semana Santa, porque é o mistério da nossa salvação. É a semana mais importante porque é a partir disso que nós fomos salvos. Se Jesus não tivesse passado por isso, a nossa salvação talvez ainda não tivesse sido garantida, mas ele passou para nos salvar. Então, é importante vivenciar com bastante verdade, com coerência, para poder experimentar a alegria, a dor
do nosso pecado, do que o pecado pode causar na sexta-feira, mas também no sábado experimentar as alegrias da ressurreição e daquele que vem nos conceder vida nova. E para encerrar, darei a bênção final para que Deus ele possa sempre permanecer conosco em nossas necessidades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, desça sobre nós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, nesse momento também, né, de encerramento, nós queremos rezar uma Ave Maria pelo Senhor, para que ela possa cuidar cada vez mais da sua ordenação que está por vir, né, e também da sua vida, da sua família. Então, que Maria possa passar na frente de toda a sua trajetória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, Diácono, muito obrigado por ter participado desse segundo episódio com a gente. Espero que o senhor tenha gostado. Eu agradeço. Até a próxima, gente. Até o próximo episódio.